Boa noite, meu povo. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Saúde. Eu sou Natália Pestana, interna de medicina e proprietária da Pestana Clínica Integrativa. E voltamos hoje com as convidadas queridinhas que estão sempre batendo carimbo por aqui para falar um pouquinho mais da medicina integrativa para vocês. E no final vai ter um assunto que a gente nunca trouxe aqui, que faz tudo a ver com o que a gente traz sempre do falando da alimentação, com o nosso emocional, com o estômago e com todos os tratamentos da clínica. Então, meninas, de novo, bem-vindas. Ju, Obrigada. não vou falar pra você se apresentar, Já tá basta, bom? né? Não, já vou jogar já direto e eu vou começar com você, então. Bora. Ju, vamos lá. Eu sei que você é a Nutri e tudo, mas você tá muito ligada na nossa clínica no Integrativo e você gosta dessa pegada. E tem o outro lado que o pessoal sempre vai lá e procura e que a gente fica, não é assim. A terapia alternativa e a medicina integrativa. As pessoas confundem um pouco, né? Achando que uma coisa é parecida, ou tem a ver, ou vai ter alguma coisa da alternativa ali, e não tem nada a ver. A grande verdade é que a gente aceita, sim, as terapias alternativas, e tem várias delas, a cromoterapia, a aromaterapia, enfim, tem várias, a auriculoterapia, tem várias formas das pessoas se cuidarem, e não é isso que a medicina integrativa aplica no paciente, né? Em nenhum momento a gente vai tirar o mérito ou tornar isso algo pejorativo, de maneira nenhuma. Porém, a medicina integrativa é uma medicina séria, baseada na medicina tradicional. A diferença é que nós tratamos o paciente de uma maneira mais completa. Por exemplo, quando eu falo completo, é para que as pessoas consigam entender que eu não vou só pontuar ali um sintoma. O paciente chega, ou para mim ou para a Vitória, com uma queixa de gastrite, de dor no estômago, de um desconforto que ela está tomando, e toda a vida que ela sente aquilo, ela toma o omeprazol por conta própria. Esse é o paciente que a gente vai desenhar aqui. A nossa clínica, a visão da medicina integrativa é entender por que esse paciente começou a ter essa dor de estômago. É emocional? Ele passou por algum estresse na família dele? Ele perdeu um ente querido? Ele está tomando esse omeprazol porque quem passou? Qual é o tipo de alteração metabólica que isso vai acontecer por conta dele ficar usando constantemente esse omeprazol? Quais as consequências dessa dor? Por que exatamente, qual foi um gatilho na alimentação, né, que ele tem ali? Então, é a mesma medicina, só que eu estou trazendo coisas da vida dele que estão diretamente implicadas nesse estômago. Então, não é só uma dor de estômago. Tem muitas coisas envolvidas aqui que pode trazer essa dor e nem ele está sabendo. Isso é a medicina integrativa. Isso é olhar para aquele ponto ali de sofrimento, mas tentar entender de onde pode ter vindo isso. E aí a gente tem uma consulta bem mais completa, né? A gente vai pensar no estilo de vida, como é que está o sono desse paciente, faz atividade física, que tipo de alimentação ele tem bebe muita bebida alcoólica, bebe muito refrigerante. Tem um histórico familiar aí de uma família com um quadro de muitas doenças ou de comportamento alimentar ruim. Então, é muito mais amplo. Então, não é terapia alternativa, né? Você não vai chegar lá, não vai receber uma massagem, não vai ter uma terapia, não vai ter uma massagem na cabeça, não vai ter nada disso. É medicina séria, pensando em como cuidar de você, porém, te vendo como um ser humano complexo, Sim. abrangente e maior do que um remédio, só o omeprazol e a dor, né? E Vi, você como médica foi formada no convencional. Como foi vir para a integrativa e como que é lidar com as duas simultaneamente? É um desafio, né? E a gente acaba tendo muito preconceito dos colegas quando a gente toma essa decisão de ir para a medicina integrativa. E muitas vezes eles acham que a gente está simplesmente negando a medicina tradicional e indo para outra área que é, enfim. Mas não, né? Tá tudo ligado, tudo junto, né? E essa necessidade, como eu já comentei, ela veio de uma questão pessoal, mas dessa parte também de que parece que a gente fica um pouco restrito, né, na parte tradicional da medicina. Então, independente da queixa que o paciente tiver na consulta, que ele vai ali chegar, eu vou ver tudo, absolutamente tudo. Sua queixa é, preciso perder peso, preciso emagrecer, tá bom, ok. Como é que é seu dia a dia? Com quem você trabalha? Como que é a sua rotina dentro de casa? Como é que as pessoas ali à sua volta influenciam, né, em tudo? Entendeu? Não adianta eu achar que esquece o mundo, esquece o social, vou só olhar ali a obesidade, o que
tudo que está por trás, né? Eu sei que se eu não olhar para tudo, meu tratamento não vai ser efetivo. Vai gerar frustração em mim e muito mais no paciente. E às vezes o paciente pode nem aderir ao tratamento, né? Justamente por Muitas causa do social vezes. e do psíquico, Sim, né? sim. Isso influencia muito, né? Sim. E puxando o gatilho de alimentação da Ju, a gente vê que na clínica começa muito com o processo de desinflamar o paciente, né? Que a gente tem o costume de chamar um pouco mais como tratar a disbiose. O que seria isso, para o pessoal entender? Se a gente falar de disbiose em si mesmo, então é um processo que acontece a nível intestinal, né? Então a gente fala, o termo disbiose, o que é, né? Então é um crescimento anormal ali da população, geralmente bacteriana, né? Que habita ali o intestino, então você tem um desbalanço entre as bactérias boas, vamos pensar assim, e as ruins, né? Claro, a gente não tem só bactérias no intestino, a gente tem fungos, né? Por que pessoas às vezes têm quadros aí de candidíase de repetição, micose de unha, e aí a gente pode extrapolar para várias outras questões. Tudo está ali no intestino, né? Então, a partir do momento que a gente cria essa desbiose pode ser criada por uso de medicações por muito tempo, antibióticos, às vezes, muitas vezes, sem indicação, né? As pessoas aí que tá com uma dorzinha ali, acho que eu tô com infecção de urina, tal, começa e vai, né? Tô com uma candidíase, igual a gente comentou, vai e usa o fluconazol. Isso vai contribuindo ainda mais para selecionar essa população ali do intestino, né? E se fosse só isso, o que essa desbiose vai acarretar também? A gente sabe que no intestino a absorção de vitaminas, de nutrientes como um todo, a maior parte é feita ali, né? Metabolização hormonal, né? Hoje em dia a gente sabe, essa é uma palavra estranha, esquisita, mas a gente sabe que existe um estroboloma no intestino, né? Exatamente essa metabolização intestinal, que é metabolização hormonal, que acontece a nível intestinal. Bactérias que são ali responsáveis por isso. Então, assim, não adianta a gente ignorar isso, né? E muitas vezes a gente vai ter que começar tratando o intestino antes de qualquer outra intervenção, né? E tratar o intestino, claro, além de ver os hábitos de vida, é tratar falando de alimentação. Né? Principalmente, né? Não adianta eu querer ir por outro caminho, né? As pessoas acham que... Até tem aquele comentário assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. E durante muito tempo isso perdurou, e aí apagou, e aí hoje a gente sabe que de fato o intestino é o nosso segundo cérebro, é o segundo órgão que mais tem neurônios. E os neurônios são responsáveis por metabolização de hormônios do prazer, da felicidade, então... de nossa regulação aí da nossa capacidade de se defender dos vírus. Então, tudo isso é lá aqui, ó. Então, você imagina que é um tecido altamente permeável, né? Assim, se a gente fosse olhar de maneira lateralizada, o tecido ele é como se fosse um pentinho. Então, se ele é altamente permeável, ele tem que passar exatamente o que precisa. Se está aberto demais, passa o que não pode. Se está fechado demais, não permite com que a absorção seja ok. Então, se a absorção dos nossos nutrientes é no intestino e esse intestino está ruim, como é que fica? Como que eu vou tratar esse paciente? E aí, por isso que a medicina integrativa usa a ferramenta, né, que as pessoas confundem também, acham que terapia de injetável é a medicina integrativa e não é. Na verdade, é uma ferramenta para que esse paciente saia da crise. Porque se o intestino está ruim, como que ele vai absorver um negócio via oral? Não tem a mesma absorção, né? E aí, de uma maneira bem indicada, bem orientada, a médica vai lá e faz a orientação de um injetável específico ali para que você saia daquele quadro de crise. Muitas vezes o paciente vem com um cansaço absurdo, principalmente as mulheres ali quando estão entrando no climatério, né? Começa um cansaço, uma alteração metabólica muito mais severa. E aí, o hábito de vida é daquele jeito. Não tem nenhum tipo de regra com a alimentação. Não vê fruta há mais de 2 anos, não come uma salada, come fritura, refrigerante, não faz atividade. Como que essa pessoa, né? Então fica complicado. Então a gente vai entrar com as duas ferramentas, duas não, né? São várias ferramentas que a gente usa aí, mas a base é ela entender que ela precisa cuidar do principal, que é a alimentação. Entra com a alimentação, corrige, entra com a terapia digetável ali para tirar ela da crise, melhora aquele ambiente, o intestino começa a melhorar, essa pessoa começa a ter resposta. Então, não adianta eu tratar só a candidíase, não adianta só eu tratar
a dor de estômago. Não adianta tratar só paciente enxaquecosa. Inventa tudo que é remédio para enxaqueca. Mas nunca fala na alimentação. Eu tratei enxaqueca a minha vida inteira. Eu tenho enxaqueca desde os 6 anos. Nunca nenhum médico disse, essa criança precisa reduzir a quantidade de açúcar na alimentação dela. Porque senão ela vai ter... Né? Ninguém falou isso para minha mãe. Então, Agora que está se falando dos gatilhos da enxaqueca. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que... Putz, mas... Já se sabe disso há muito tempo, só não é falado. Né? Então, tem paciente que chega para mim especificamente para tratar enxaqueca. Na hora que tira o açúcar, não sente nada. Obviamente que não é todo mundo. Tem gente que tem quadros mais agudizados, estão mais inflamados, o hábito está ruim. Então, cada caso é um caso. Mas é uma coisa simples que, no meu caso, poderia ter feito diferença na minha infância. Então, eu sofri anos. Eu lembro que eu ficava todo mundo brincando e eu estava lá, jogada na cama, à base de neosaldina. E por conta de me expor tanto a neosaldina, tanto a dipirona na minha infância, eu me tornei uma pessoa alérgica. Hoje em dia eu não posso tomar nada de remédio. Então, assim... Olha como, né, afetou a minha vida inteira. Se minha mãe tivesse tido ali lá no começo da minha infância uma orientação, reduz o açúcar, dá uma controlada no leite para essa criança, come mais fruta, né? Olha a diferença. Então, não é só olhar para a enxaqueca, não é só olhar, toma uma naratriptana, toma um Samax, toma um dipirona, toma um Torcilax. E aí é assim que as pacientes chegam para mim. Remédio, a pessoa não aguenta, aí a pessoa me diz, eu não aguento mais tomar remédio, porque a enxaqueca é crônica, é uma coisa que, então, ou você concentra no básico, executa o básico e entenda que é para o resto da vida, ou não vai mudar, né? Então, esse pensamento do todo, de pensar que está tudo sendo ali cuidado, não só como um sintoma para você jogar um remédio ali e sanar, apagar a fogueira com álcool, não dá. Vamos procurar a causa, né? Exatamente. Sempre buscar a causa. E parar de tratar só sintoma. É o que resume a medicina integrativa. É isso que eu ia falar. Que quando a gente começa a olhar direitinho, sempre tem um fiozinho ali do porquê que quando você puxa, desfia tudo. Né? É verdade. Pode puxar que vai vir coisa. Vai vir coisa, é verdade. Então, E a gente tem que ter o olhar clínico ali de deixar o paciente falar, mas tá ligado do que alguma coisa vai sair ali que... E saber como puxar também, né? Isso. Por exemplo, tem paciente que gosta. Aí, atendi a paciente quase 100 quilos, né? Fazendo tratamento de emagrecimento com a gente, já começou até a tisepatida e tudo, precisando de fato com a intervenção medicamentosa. E aí eu comecei a fazer o recordatório alimentar. Tá, café da manhã, come o quê? Só um pãozinho com manteiga. Almoço, não, só arroz, feijão, legume. E o lanche da tarde, eu como só mais outro meio pão com manteiguinha. E o jantar, não janto. Final de semana, no final de semana a gente faz churrasquinho, eu como um pouquinho. E no domingo tem uma pizza e o café da manhã eu só tomo, e vou, né? Aquele negócio assim, tá. E como é que você justifica o excesso de peso? Eu tive que fazer essa pergunta, porque a pessoa tem que abrir os olhos, olhar para si e dizer onde é que eu estou errando, de fato, porque o meu relato não condiz com o que eu tô mostrando aqui. Os pacientes, né, falam assim, vamos tirar sangue. Aí eles marcam para a semana seguinte e uma semana não coloca açúcar na boca para não subir a glicemia, né? Não coloca uma gordura, faz tudo direitinho, achando que vai enganar no exame. Acha. É igualzinho. Então assim, então me diga o que justifica você estar com quase 100 quilos. Não é normal, gente. Não é normal. Se eu comer só um pãozinho com manteiga, o almoço em pouco, mais um pão, eu ia estar morrendo de fome o dia inteiro, não tinha suprido as minhas necessidades ali de macronutrientes, e não era isso que ia estar me engordando. Era para vir com um quadro totalmente contrário de obesidade. Exatamente. Aí ela é porque eu como muito açúcar, muita bobeira, eu passo o dia beliscando. Ou seja, ela parou, ela modificou completamente o relato inicial. Adianta eu fazer só um recordatório e aceitar? A gente tem que ter o olhar crítico, tem que ter a pegada ali de pegar o paciente no pulo. Tem que pegar no pulo, porque não é assim que as coisas acontecem, a gente sabe. Então, tem que ter o olhar crítico. Às vezes é só uma perguntinha que está faltando para a pessoa fazer, só de estampar a tampa ali que sai. E aí tem que fazer, a gente precisa. Exatamente. E trazendo assunto polêmico, que a Via ainda não entra nas polêmicas igual a gente, né, Ju? Só nós duas que tá correndo risco. Vou até beber uma aguinha. A famosa desparatização, puxando gatilho de estômago.
Tô com dor. Quero que você tire os vermes de dentro de mim. Porque eu tenho certeza que eu não tô emagrecendo porque tem verme. Entendi. E aí, doutora? Uma coisa é a que eu ia responder aqui, outra coisa eu respondo no consultório. Vamos Mas, lá. gente, faz um Anitazinho, né? Uma vez no ano, faz pra família, né, doutora? Vai no médico, vai ver como é que tá o hemograma. Não fica inventando coisa, não, né? Que eu acho que tem coisa que não... É que tem muita informação na internet, os profissionais têm muita divergência, o paciente fica ali no meio, né? Vem com essa demanda e assim. Cara, e aí o pior é que vai piorando, né? É uma bola de neve, porque aí então tem o café que é colocado não sei aonde, tem gente, o A água ozônio que que é tem que ser a voz lá, né? tem que R$30. Gente, é umas coisas que a assim, gente o cara tá tem que vivendo- ser muito bom na oratória pra vender. Porque você pensa, é uns absurdos. E o cara vende. E aí tá fazendo da medicina, que é algo tão bonito, algo tão sério, né? Você tá lidando com a vida das pessoas assim, e aquela pessoa é o amor de alguém, é a filha de alguém, é a mãe de alguém, né? E você tá brincando com isso como se fosse dinheiro. E tudo é dinheiro, tudo virou comércio, não é assim. Né? Inclusive é uma coisa que eu acho que a nossa clínica faz muito, assim, de maneira muito, muito bonita, porque é acessível. Apesar de ser linda, maravilhosa, num lugar muito top, tudo é maravilhoso, tudo tá, os equipamentos, é acessível. Né? Porque não pode ser só para um, a gente não pode limitar isso, sabe? E eu acho que isso a gente faz de uma maneira muito bonita também na clínica. De uma maneira muito humana, muito honesta. Porque é ver o paciente, tá, porque como é que a gente pode te ajudar aqui? Vamos negociar de um jeito melhor? Venha uma vez, daqui a outra vez a gente... Então, até nisso a gente tem que ser humano. E ficar só vendendo coisa e o povo passando mal. Porque o que eu já vi de relato com essa questão da disparatização, de gente passando muito mal, de ter que um rebote depois, assim, de ficou intoxicado, o coitado do fígado ficou, assim, complicado. É ingerir coisas que você não sabe a repercussão depois, né? É aquela coisa, né? Não é porque é natural Que não que faz... todo mundo pode usar. Exato. Não, gente. Peraí. Tudo é assim. Até um chá, se você for fazer ele de maneira errada, ele vai trazer a toxicidade da planta. Aí você vai acreditar num elixir que é cozido, só Deus sabe lá como, que é preparado, só Deus sabe. Eu particularmente não confio, e se fosse um filho meu ou alguém que eu amo fazendo, eu ia dizer, não faça. É que daí o pessoal confunde com a questão de tomar um vermífugo uma vez ao ano É e diferente. fazer isso. Totalmente diferente. Totalmente São diferente. indicações assim totalmente diferentes. Eu vou ser sincera, eu também nem sou dessas que toma vermífugo uma vez ao ano. Eu acho que também tem questões muito pontuais. Mas sair fazendo loucura e vender isso na internet como medicina integrativa, como a cura para sua desbiose, a cura para os seus problemas, Complicado. Eu acho assim, tá bom, seu intestino, vamos ver, vamos fazer um exame de fezes. Ó, ainda Se funciona, tiver alguma gente. coisa, vai sair, gente. Vai aparecer. Acreditem no exame de fezes, o bom e velho. O bom e velho. Eu peço, pacientes querem morrer. é muito chato, né? Gente, mas Mas peraí, funciona. É necessário, é muito precisa, chato, mas Porque assim, né, a gente tá falando de parasita, mas, por exemplo, pra mim, né, eu que faço um curso relacionado a intestino, eu preciso analisar se tem alguma sobra alimentar ali, se o paciente ele tá realmente mastigando, se tem coisa que tá sobrando. E isso que tá sobrando vai fermentar no intestino, vai ser alimento para bactéria ruim, vai perpetuar um quadro de desbiose. Então, eu não vou ignorar. Eu não posso deixar passar. a gente descobre muita coisa quando o paciente chega só falando assim, eu tô inchada. O que você tá comendo? Tô comendo um pão, tô comendo uma massa, não sei o quê. Você já parou pra pensar que você pode ter intolerância ao glúten? Por causa de um insaço, né? Um cocôzinho que não tá saindo da forma que deveria. E nem sempre ir ao banheiro todos os dias significa uma boa saúde intestinal. Exatamente. Pasmem. Não significa. Não necessariamente. Por isso que a gente precisa fazer Aí a gente todo o pega lá a recordatório. tabela da pediatria, escala de Bristol. Eu uso todo santo dia. Mostrei pro meu paciente hoje. Escola de Eu Bristol. uso todo santo dia, minha Perguntei gente. qual era o formato das fezes. Não sabia me responder. Virei o computador. Qual? Qual desses? Pode olhar. Gente, é assim que é. Ponto. Viu, gente? Tem que olhar o cocôzinho. Tem que Tem olhar, que olhar, gente. pelo amor de Deus, Descarga. olhem. Tem que ver quantas vezes tá passando papel higiênico. Olhem, pelo amor de Deus, porque Olha, eu fico É muito com a bom. cabeça assim, sem entender como é que... E o cocô, como é que é? Pessoa, como assim? Não sei.
Oxi, minha filha, você não vai olhar no negócio? Como? Nossa, eu quero morrer quando eu tô fazendo no OBS. Fica assim, tá dando fazer cocô? Não sei. Ué, Fica assim, não, tá, se você não sabe, então não tá doendo, né? Porque quando dói fazer cocô, eu falo A pra eles, gente meu sabe. filho, não é. como assim você não sabe? Tem sangue no papel higiênico? Não sei. Eu fico, gente, mas como que sabe que já limpou tudo se não olhar pro papel higiênico? Não sei Pois é, também, mas gente. a Acho que gente é um precisa- tabu muito grande, né? É, E assim, na minha profissão não tem como. É coisa que eu tenho que falar de cocô, não tem como. E você também não tem como não falar. E é interessante, assim, que às vezes intervenções simples, né? Recebi um paciente que ele tinha uma queixa de uma diarreia de muitos anos. Ele disse assim, eu já como e já vou pro banheiro, já tô preparado. Qualquer lugar, é 5 vezes. É um pato. E era assim, tipo, já tá acostumado. Enorme de gorda, aquela circunferência abdominal realmente problemática. E eu disse assim, cara, olha, conversei, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos tomar glutamina? Só para ver como é que, né? Acho que vai ser interessante para você nesse processo aí, para ver se segura essa diarreia e tal. E além de outros benefícios que a glutamina tá, né? A glutamina não é suplemento para todo mundo, não, mas para a pessoa que tem um problema intestinal, ela é maravilhosa. Pensa que como se ela fechasse todos esses buraquinhos que Sim. estão aí no intestino. A glutamina essa é uma maravilhosa. indicação maravilhosa. E aí eu disse assim, vamos começar a tomar a glutamina, Ai, tá bom, vou tomar. Me manda um áudio na outra semana, que eu digo, me mandem feedback toda semana, né? Só Deus sabe como é que eu consigo responder. Então, doutora, não consegui fazer dieta, tá muito corrido, tô bebendo mais água, fiz caminhada. Então, tipo assim, a gente não vai tirar todo o mérito do paciente, porque quem vem de um hábito muito ruim, qualquer mudança é mudança. E aí eu vou enaltecer as mudanças, né, que ele teve. É isso. Aí, ótimo que você tá caminhando, ótimo que tá bebendo mais água. E o melhor de tudo, não estou mais tendo diarreia. Pronto. Cara, eu evoluí esse paciente horrores, entendeu? Uma semana. Então, olha como a intervenção... Se eu ignorasse o cocô dele, ele não ia lembrar de dizer, cara, tô muito melhor, sabe? O meu corpo, até porque uma pessoa viver num quadro de diarreia constante é triste. É além de toda a questão de vitamina que tá indo ali. Tá perdendo água, tá perdendo vitamina. O pessoal acha que assim, né? Fui pra praia e peguei virose 5 quilos a menos. Gente. Eu entendo, é gostoso, né? A sensação de, tá saindo, vai saindo. Mas Só não que é tá assim. saindo outras coisas. Que não deveria estar saindo. Tanto que virose ainda é uma das doenças que mais mata. Sim. Porque é besta, né? Você só tá fazendo cocô o tempo todo. Não vou beber água, não vou tomar um sorinho, não vou tomar uma aguinha de coco, um Gatorade. Aí você tá perdendo tudo de outro lado. Quando você vê, você já tá tendo que ficar internado. Causa besta, né? Então, assim, a gente não pode olhar só por uma... né? É tudo. Então, a disbiose, ela traz traz um conjunto de sintomas que a pessoa está tão acostumada a ter que ela não percebe mais. Porque ela já tem um hábito alimentar muito ruim, ela está estressada com a vida, não dorme direito. Então, assim, esse quadro disbiótico, a grande maioria da população tem. E nem percebe. Assim, eu olho a pele, vejo se está muito pipocadinha vermelha, algumas coisas assim, eu já vejo que a pessoa não está com o intestino legal, começa a puxar e eu vejo que aí o cabelo está caindo, a unha não cresce, tem enxaqueca, tem candidíase de repetição. Pronto, é tudo o quadro que a gente sabe que é o combo do intestino que não está saudável. Então, tem que tratar esse intestino, sim. E a questão de espinha, Ju? É verdade que dependendo do local da espinha, fala de alguma parte do corpo que não tá legal? Sim, porque é metabolização, né? Às vezes, por exemplo, tem vários tipos de espinha, né? Vários tipos de acne. Tem acne da mulher adulta, que acontece do nada, Localização bem específica, tá? Geralmente aqui, parte Aqui. mandíbula, queixo. Aqui a gente sabe que é alteração hormonal mesmo, a mulher principalmente aparece, né? Vem com aquele aumento dos hormônios masculinos e tá a história. Então, muitas aparecem também nas costas. Então, são alterações endócrino-metabólicas. Exatamente. Síndrome de ovário policístico, Exatamente. um grande exemplo aí, né? Uhum. Que contribui para acne, aumento de oleosidade de No pele, meu caso. aumento de pelos, Nossa. né? Em locais aí, né? Não muito agradáveis Sim. para a mulher. Então, é tudo. É tudo. É literalmente o que você come é você. Exatamente. Ponto. E é uma coisa tão simples e as pessoas têm dificuldade de aceitar. Entender.
aceitar. É porque daí pensa bem, né? Se eu como coisa gostosa, eu sou gostosa. Ai, meu Deus do céu, tá vendo? justificativa não. Começou, gente. Tá, Suspeito. não é só dentro do consultório, tá vendo que eu sou assim? Eu sou fora dele também. Ai, meu Deus do céu, que eu tenho que aguentar dessas minhas pacientes. Só Jesus na minha vida. É que eu acho hilário. A partir do momento que as pessoas falam, não, mas não é tudo que eu como não é o que eu sou, então eu sou gostosa. Ué, mas tem como comer coisa de qualidade também, né? E ser gostoso. As coisas são gostosas. claro. O problema é que a gente hiperestimulou o nosso paladar. Este é o problema da sociedade, da Por causa contemporânea. de você, tudo bem que eu já era bem crítica em questão de ficar dando açúcar pra criança. Tanto que é uma coisa que eu falo em casa. Eu falo, pai, mãe, o dia que eu tiver filho, por favor, respeita pelo menos essa regra do açúcar até os 2 anos. Em nome de Jesus. Por favor. Daí eu comecei a ver vídeo, assim, né? Você tá no TikTok, tudo aleatório. Daí apareceu o vídeo das benditas crianças, assim, de 6, 7 meses, Ai, meu Deus, eu não quero experimentando nem doce. ver. Daí você coloca o sorvetinho assim, a criança lambe. Gente, na hora cria o vício, que a criança faz assim, e ela agarra a comida como se fosse usuário de droga. E eu, depois que eu comecei a vir para esse lado da integrativa, a cuidar um pouco mais da minha saúde e tudo mais, para também dar o exemplo, aí eu comecei a ver problemático, porque antes eu olhava esses vídeos, eu dava risada, falava, "Ah, que bonitinho, né?" Eu olhei, fiquei assim, meu Deus, coitada da criança. Você imagina o quanto esse paladar foi hiperestimulado, né? De algo que ela não conhecia, não ia sentir falta. Nenhuma. Agora, ela já sente totalmente. É isso. E aí o adulto tá dependente disso também, né? É muito glutamato monossódio, é muita gordura, é muito açúcar, é muito tudo. É muito tudo. A gente precisa educar as pessoas a lerem rótulos, né, Sim. Ju? Sempre falo. Porque as coisas estão ali escondidinhas com os nomezinhos difíceis pra tentar enganar a gente. Uhum. Mas estão Sim. lá. E aquele negócio, quanto menos você souber o que significa, mais difícil a palavra, menos você entende, É, mais você mais- consome. E você É. consome. E porque também o preço é É acessível. Acessível. É agradável, né? bem agradável. É. Aí complica pra gente, mas Mas a gente tá aqui pra continua. É isso que eu ia falar, mas tudo isso. bem. A gente vai lá, te desinflama, conversa com você, tenta mudar sua rotina e dá certo. Dá. O paciente persiste, certo. dá certo e Dá traz certo. grandes resultados, sim, né? Sim. É bonito de ver. E assim, pro pessoal que não conhece a integrativa, eu deixo o convite para conhecer, gente, porque eu sou paciente, é uma das coisas que eu até posto no Instagram. Recentemente fiz procedimentos em mim. Tudo que a gente traz na clínica, eu faço os testes, por exemplo. Então, se a gente está aqui com 2 grandes profissionais falando que dá certo, é porque dá certo. Não é fácil, porque é mudança de estilo de vida. Então, assim, o que a gente está conversando aqui é a integrativa, ela anda com a convencional. A gente não está abrindo mão da convencional. Só que a gente está querendo te olhar um pouquinho melhor. Então, para isso, a gente quis falar sobre esse assunto no podcast de hoje, para trazer o Dia da Medicina Integrativa, te mostrar o que é, te deixar algumas curiosidades, te tirar dúvidas e também te deixar o convite. As meninas estão aí no Instagram para vocês irem, tirarem dúvidas, marcarem consulta com elas, irem na nossa clínica também marcar consulta. Como já deixei elas falarem no episódio anterior no Instagram, a gente vai deixar ali embaixo para vocês seguirem e fiquem à vontade. Esse foi mais um episódio, eu espero vocês no próximo.